Queridos, eu trouxe uma palavra de manhã, voltando ao altar, e nesse mesmo dia que eu estava preparando essa palavra, Deus me deu uma segunda palavra, e uma coisa que a gente vai ter nessa igreja, Família Aliança, é sempre, cada culto, uma palavra diferente. Tá? É uma coisa que eu tenho com Deus, conversando com Ele, e eu sempre vou trazer uma palavra nova todo culto, porque a palavra não é minha, eu só sou um instrumento, então quem derrama, quem faz é o Senhor, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas verdades. Algumas verdades. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, uma palavra muito conhecida de todos nós. Mas, antes de ler esse versículo, existem momentos em que Jesus disse coisas importantes, claro, a vida dele toda foi importante, mas em alguns momentos Jesus disse algumas palavras-chaves, algumas palavras que nos faz entender a razão da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, baseado nisso, existe uma verdade que é inegociável, existe uma verdade que é o fundamento da presença, que é o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que ele diz: eis que estou. Ele não disse: eis que estive, eis que estarei, não. Ele diz: eis que estou todos os dias convosco, até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade que não tem a ver com a minha fé e não tem a ver com a sua fé, porque verdade ela não é condicional. A verdade ela é absoluta, ela não tem condições para ela ser estabelecida. A verdade ela simplesmente é. Então, quer você acredite ou não, Jesus está com você. Porque a verdade, ela é uma verdade absoluta. Como eu falei, ela não precisa de circunstâncias para ela se manifestar. E Jesus deixou claro: eu sou essa verdade. E se você conhecer essa verdade, você se liberta. A verdade te liberta. Queridos, essa promessa que Jesus disse antes de subir aos céus, é uma promessa que nos é dado como garantia. Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, sempre que eu estiver vivo, Ele está comigo. Sempre que eu estiver em dificuldade, Ele está comigo. Sempre que eu estiver feliz, Ele está comigo. Sempre que eu estiver em apuros, Ele está comigo. Sempre que eu não entender o que está acontecendo na minha vida, Ele está comigo. Mesmo quando eu ignoro, Ele está comigo. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. E é interessante que no final do texto ele diz: até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? Ela vai acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de duas formas: o arrebatamento ou a nossa morte. A consumação do século vai se dar por um caminho ou pelo outro. Quando morremos, encerrou o nosso século. Ou quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, quando não existir mais esse mundo, também é a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco de qualquer jeito. Seja no fim dos tempos, ou seja no nosso fim carnal, nosso fim da carne. Então isso é uma promessa, que independente das circunstâncias e de como será o fim, é uma promessa absoluta. E queridos, quando a gente começa a nossa caminhada cristã, a gente começa cheio de entusiasmo, a gente começa cheio de esperança, a gente começa cheio de fé. O novo convertido, é maravilhoso você ver o novo convertido. O novo convertido, ele está empolgado, o novo convertido, ele quer... Eu falei um pouquinho sobre isso de manhã, sobre o primeiro amor. O novo convertido, ele quer estar na igreja sempre, ele quer ajudar, ele quer servir, mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E aí vem as lutas, vem as frustrações, vem as orações não respondidas, vem as decepções. Quem já se decepcionou com Deus aqui? Eu já. Falei: pô, Senhor, de novo. Eu já falei isso para Deus, já me decepcionei com o Senhor.
E o tempo vai passando. E quando o tempo passa, a gente vem com o seguinte pensamento: será que essa promessa é real? Será que o Senhor está comigo? Queridos, quando eu converso com as pessoas, é impressionante. As pessoas sempre dizem o seguinte, no meio da luta: será que Deus está me castigando? Será que Deus não está nem aí para mim? Será que Ele não me enxerga? Quantas pessoas já falaram isso? Eu mesmo já falei. E a gente esquece dessa promessa. Será que Deus desistiu de mim? Eu sempre costumo dizer, e eu vou repetir: quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, a gente tem que ter a seguinte consciência: a nossa história continua, os planos de Deus continuam de pé, e o propósito dele continua de pé, e ele não desistiu de nós. Por isso acordamos. Então, quando acordamos, é a maior prova de que Deus não desistiu de nós. Então, quando você abrir os olhos de manhã, entenda isso. Deus não desistiu de você. O propósito que Ele tem para a sua vida continua de pé. Aquilo que Deus tem para você não acabou, por isso você está vivo. Queridos, muitas pessoas não acordaram hoje, sabia disso? Muitas pessoas não acordaram hoje. Morreram. Para ela, esse versículo já foi cumprido. Consumação dos séculos. Acabou. Acabou. Então a gente precisa ter essa consciência de que ao acordar, existe uma verdade poderosa. Existe o cumprimento desse versículo. Eu estou contigo. Queridos, a presença de Jesus não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentimento. A presença de Jesus tem a ver com a vida. Eu só estou vivo porque o Senhor está comigo. Eu só estou vivo porque o Senhor continua me sustentando. Eu só consigo caminhar durante esse dia que o Senhor me deu porque o Senhor está comigo. Jesus deixou muito claro isso. O que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que significa nada podeis fazer? Nem respirar. Nem respirar. Você só respira porque o Senhor está com você. Eu só respiro porque o Senhor está comigo. Queridos, entenda que Jesus não começou a caminhar com a gente só por promessa. Ele começou a caminhar conosco por amor. O amor de Jesus por nós faz ele caminhar conosco todos os dias. Sabe aquele pai que acompanha o filho o tempo todo? Outro dia estava tendo uma febre aí na internet, na verdade já passou, que aparecia Jesus no dia a dia das pessoas. Não sei se você chegou a ver vídeos assim. Uma mulher encostava no parapeito de uma janela, Jesus chegava. A pessoa entrava no trabalho, abria a porta do escritório, Jesus chegava junto com ela. Foi uma época que teve esses vídeos mostrando Jesus acompanhando as pessoas. E isso é fantástico, porque é assim que acontece. Entenda uma coisa, Jesus não é um Deus de momento. Jesus é um Deus de jornada. Grave isso. Jesus não é um Deus de momentos. Ele é um Deus de jornada. Enquanto você estiver na jornada da vida, Ele estará com você. Ele não é apenas uma companhia de domingo quando você vem para um culto. Não. Deus, Ele está com você o tempo todo. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja frustrado, mas isso não impede a presença de Deus, porque a presença de Deus ela não é condicional. Ela é relacional. Então, quanto mais você se relaciona, mais presente Ele está. Então, entenda isso. E hoje, queridos, eu creio que o Espírito Santo quer nos lembrar que Jesus continua caminhando conosco. Jesus continua caminhando conosco. Eu não sei como você passou a semana, eu não sei o que vai ter semana aí que está começando hoje, não sei o que você vai enfrentar, mas nunca esqueça disso, dessa verdade absoluta. Jesus está com você o tempo todo. Quando você chorar, quando você sorrir, quando você se entristecer, quando você se empolgar, quando você achar que não tem mais jeito, quando você sentir dor, quando você estiver feliz, quando você estiver bem, Jesus está com você o tempo todo. Amém? Sabe, queridos, Jesus, Ele não se comprometeu com os sentimentos humanos, no sentido de agir de acordo com os sentimentos. Ele se comprometeu com a verdade. O que Jesus fez quando Ele esteve entre nós foi declarar a verdade. A verdade é a sua palavra. E a sua palavra diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então,
eu quero hoje trazer algumas verdades sobre Jesus. Sobre Jesus. Às vezes a gente ouve falar de Jesus, às vezes a gente se empolga, né, por causa de palavras, mas hoje eu quero deixar claro algumas verdades sobre Jesus. Primeira delas, Jesus caminha conosco, mesmo quando não percebemos. Queridos, o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, ele fala sobre a estrada de Emaús. Vocês já devem conhecer esse texto. Vem para essa cena comigo, vem junto comigo. 2 homens, 2 discípulos, completamente frustrados, tristes, decepcionados, estavam na estrada de Emaús. Estavam indo embora. E eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Quais foram os últimos acontecimentos em Jerusalém? Um homem que se dizia o Messias estava morto. Um homem que se dizia o Salvador do mundo estava morto. Um homem que multiplicou os pães, ressuscitou Lázaro, um homem de milagres, estava morto. Essa era a conversa desses 2 homens na estrada de Emaús. Só que na medida que eles foram andando, grave isso, na medida que você vai cumprindo a sua jornada, na medida que você vai caminhando, Jesus se aproxima. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 15. Diante dessa conversa que os 2 discípulos estavam tendo na estrada de Emaús, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E é interessante que eles não perceberam. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam focados nos últimos acontecimentos em Jerusalém. E, queridos, isso acontece com a gente. Você fica tão focado na frustração, você fica tão focado na decepção, você fica tão focado na expectativa que não deu certo, e você não percebe que Jesus está do seu lado. Você não percebe que Jesus está caminhando com você. Você não percebe que Jesus, eles não perceberam, Jesus estava presente ali. Estava caminhando do lado deles. Imagina, estavam os 2 discípulos aqui e Jesus do lado andando com eles e ouvindo eles falando. E Jesus entra na conversa. Sabe por que Jesus entra na conversa? Porque ele quer participar. Ele quer participar do que você está sentindo. Ele quer participar da sua jornada. Ele quer participar do que você está conversando. Quando você está conversando com a sua família em casa, Jesus está no meio participando. Ele quer participar, por isso ele entrou no meio da conversa. Por isso ele começou a conversar. E eles não perceberam. E vocês conhecem a história, eles só perceberam quando eles estavam sentados à mesa, quando Jesus pegou o pão e partiu o pão. Aí eles perceberam que era Jesus. Queridos, a gente precisa começar a entender e a focar que mesmo quando você não vê Jesus, ele continua andando do seu lado. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, entenda, o Criador dos céus e da terra está com você o tempo todo. Você não pode sentir, mas ele está ali. Você não pode entender, porque às vezes a presença a gente não entende, mas ele está ali. Quantos livramentos vocês já tiveram? A gente agradeceu aqui o mês passado. Quantas coisas a gente já viveu? E você acha que quem fez isso tudo? Jesus. Quem te trouxe aqui hoje? Jesus. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, ele chegou, eu não sei se vocês já viram isso. Algumas pessoas dizem assim, a gente foi para a igreja, Jesus já estava lá. Não, ele veio junto com você. Essa coisa de Jesus já estava lá, não. Ele veio junto com você. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você saiu de casa, ele está com você. Você veio para a igreja, ele está com você. Você voltou para casa, ele está com você. Ele está o tempo inteiro com você. O tempo todo. O tempo todo. Vocês já escutaram aquela história, Pegadas na Areia? Não escutaram já? Conhecem Pegadas na Areia? Todo mundo conhece essa história? Conhece, né? É isso. Às vezes a gente está no ápice da dor e a gente não percebe. Mas Jesus está te carregando no colo. Às vezes a gente está no ápice da aflição e a gente não percebe. Jesus está o tempo inteiro com você. O tempo inteiro. Então a primeira verdade, Jesus está do nosso lado, mesmo que não venhamos a perceber. Amém? Segunda verdade, Jesus nos explica o que não entendemos.
Jesus nos explica o que não entendemos. Quantas coisas você não entende na sua vida? Quantas coisas você não entende na sua palavra? Na palavra que você lê, na palavra de Deus. Às vezes eu estou lendo a palavra, tem coisas que eu não entendo. E aí eu oro a Deus e falo, Senhor, me explica. Eu preciso entender. Às vezes eu estou montando uma palavra e chega no meio da palavra e eu falo, nossa, eu não entendi esse contexto. Eu oro, paro e Deus revela. Então, queridos, olha o que diz o texto de Lucas. E começando por Moisés, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés, explicou-lhes o que dele se achava. O contexto é o seguinte: os discípulos estavam conversando sobre os últimos acontecimentos. E aí Jesus chega perto deles e pergunta, o que vocês estão falando? Ah, você não sabe? Em Jerusalém, mataram o Messias, mataram o homem. E ele falou que ia ressuscitar e até agora não ressuscitou. O que Jesus fez? Ele foi lá para Moisés e começou a explicar as escrituras para os dois discípulos, para mostrar para eles que aquele momento da ressurreição já tinha acontecido. Então Jesus explicou para os discípulos, para eles entenderem que ele ressuscitou. Então entenda uma coisa, Jesus sempre explica o que não entendemos. Aqueles homens estavam confusos nas escrituras. Às vezes você lê a escritura, você não entende, você não percebe que uma coisa liga com a outra. Por isso que sempre que formos ler a palavra, precisamos orar. Precisamos pedir sabedoria para Deus, precisamos pedir graça para Deus para entender a sua palavra. Não leia esse livro como um livro comum, porque ele não é comum, ele precisa da graça e da sabedoria do alto para você entender. Tem muita gente que fala, eu não entendo a palavra. E por força natural você não vai entender. Por conhecimento natural você não vai entender. Por sabedoria natural você não vai entender. Para aqueles discípulos estava tudo confuso. Para aqueles discípulos, o que eles estavam vivendo era uma derrota. E Jesus fez questão de dizer para eles que era um plano. Para os discípulos era uma derrota. O Messias estava morto. E Jesus explicou as Escrituras para mostrar para eles que era um plano. Era um plano que estava acontecendo, um plano de redenção, um plano de salvação. E não era para eles estarem tristes. E é interessante que mesmo assim, eles não perceberam que Jesus estava ali. Entenda, queridos, o que parece fracasso para mim e para você, faz parte do propósito do plano de Deus. Aquilo que você não entende, faz parte do processo de Deus na sua vida. Amém? Entenda uma coisa, queridos. Eu aprendo com esse texto que a revelação, ela muda o nosso entendimento. Então procure revelações do alto. Eu não estou falando revelação de pessoas, revelação da palavra. Procure revelação da palavra. Quando a palavra te revela, você entende o que está acontecendo. Queridos, muitas coisas hoje acontecem na minha vida e eu só entendo através da palavra. Não adianta uma pessoa me explicar, não adianta uma pessoa falar para mim, Fernando, é assim, eu não vou entender. Mas quando eu pego a palavra, eu entendo. Muitas coisas acontecem na nossa vida que só a palavra vai explicar. Só a palavra vai explicar. Queridos, existem pessoas que revelam. Amém por isso. Mas não se prenda a pessoas. A maior revelação está na palavra. A própria palavra estava do lado daqueles dois discípulos, explicando o que tinha acontecido. E Jesus é a própria palavra. O próprio João vai dizer no seu evangelho, ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Então a própria palavra é o próprio Jesus. Ele é a revelação absoluta para a nossa vida. Quer entender algo na sua vida? Palavra. Ele explica tudo. Tudo. Então, queridos, hoje, de repente você está vivendo algo na sua vida que você não está entendendo. De repente você está vivendo algo na sua vida que está te frustrando, está te decepcionando. Mas entenda, Jesus está do seu lado e pela palavra Ele vai explicar tudo que está acontecendo. Então seja grato, porque Deus sempre vai te revelar. Amém? Sabe, o que Deus chama de cumprimento é a mesma coisa que revelação. Tudo aquilo que Ele revela se cumpre em nossas vidas. Então, se você tem promessa, se você tem algo na sua vida
que Deus deseja cumprir na sua vida, Ele vai cumprir através da revelação da sua palavra. Amém? E aqueles homens entenderam que Jesus estava ressurreto. Depois que Jesus sentou na mesa com eles, depois de toda a revelação que eles teve, Jesus se revelou através de um ato, o partir do pão. Então, queridos, procurem a revelação do alto para entender os processos da vida. Amém? Terceira verdade. Jesus é aquele que aquece o coração. Às vezes você confunde o fogo do Espírito com emoção. De manhã a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre voltar para o altar. Existem coisas, queridos, que acontecem no nosso coração que é uma revelação de Deus. É um coração que queima, é um coração que arde. Eu vou dar um testemunho breve, que eu acho que ninguém sabe hoje. Eu estava voltando do culto para casa, e a gente passa ali pela pedreira e vai olhando, né? E Deus foi imprimindo no meu coração algo novo. Sabe, um sentimento novo? Uma presença nova. E eu estava no carro com a Denise, com a minha esposa, meu filho atrás, e para mim é como se eu estivesse sozinho no carro. E eu dirigindo, completamente focado na presença de Deus, e Deus estava imprimindo no meu coração estava queimando por algo novo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que algo novo vai acontecer. Eu não sei o que. Mas sabe aquele coração pegando fogo? Foi isso que aconteceu comigo voltando para casa. Eu estava incendiado dentro do carro. Voltando para casa. E Deus falando algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. É isso. Jesus aquece o nosso coração novamente. Jesus aquece. Lucas capítulo 24, versículo 32. Quando os discípulos estavam na mesa, que Jesus consagrou o pão, partiu o pão. Quando eles olharam, Jesus não estava mais ali. Mas olha o que eles disseram. Porventura, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Queridos, quando Deus revela, o nosso coração queima. Quando Deus revela, o nosso coração se aquece. Então, aquilo que eu vivi no carro hoje, foi para mim uma revelação de Deus para a minha vida. O que ele quis com isso, não sei. Mas o meu coração queimou, porque quando Deus revela, o nosso coração arde. Sabe, queridos, John Wesley, ele foi um grande homem de Deus, e o John Wesley foi o que deu toda a origem, né, ao metodismo e a linha nazarena. E o John Wesley, ele se converteu por um coração aquecido. Por um coração aquecido. O que é esse coração aquecido? John Wesley teve uma revelação tão profunda na vida dele, quando ele estava lendo a palavra, que o coração dele pegou fogo, aqueceu de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Ele sentiu o corpo dele como se estivesse... Sabe quando você se queima no ferro, por exemplo, de passar roupa? Ele sentiu o coração dele assim, queimado, por causa de uma revelação. E toda a história da vida dele e o futuro de uma nova igreja que estava surgindo na época aconteceu por causa desse coração aquecido. Então, queridos, busque essa verdade da presença de Deus, porque a revelação da presença de Deus reaviva a chama no seu coração. Leia a palavra. Queridos, meditem nesse livro todos os dias. Eu não sei como você separa o seu dia, mas leia a palavra todos os dias. Todos os dias. Queridos, eu tenho esse costume, isso para mim virou rotina. Virou rotina. Eu não consigo fazer isso durante o dia. Então eu faço isso de madrugada. Quem me conhece sabe, eu acordo muito cedo. 4 e pouquinho da manhã. Por quê? Porque eu quero ter um tempo com esse livro. Eu quero ter um tempo com a palavra. Eu quero ter um tempo de silêncio da família, das pessoas, das coisas. O mundo está dormindo e você está acordado meditando na palavra. Eu não estou falando para vocês acordarem 4 horas da manhã, não é isso. Mas cria um horário para você e mergulhem nessa palavra. Ah, mas eu não entendo. Ore, peça revelação, peça sabedoria, porque Jesus explica tudo. Como ele explicou para aqueles 2 discípulos, ele explica para mim e para você. Sabe, Paulo não fala, mas os historiadores dizem que Paulo passou 3 anos
confinado num determinado lugar. E durante esses 3 anos, ele aprendeu a palavra. E os historiadores dizem que Jesus ia ter com Paulo todos os dias para explicar o Evangelho, em forma de teofania. O que é teofania? É quando Jesus se manifesta corporalmente. A teologia chama isso de teofania. Então, os historiadores, isso não é Bíblia, tá? Dizem que Jesus ia ter com Paulo e, através dessa relação entre os dois, Paulo teve sabedoria, através do Espírito Santo, para escrever a metade do Novo Testamento. Por isso que quando ele vai escrever em Coríntios, ensinando a ceia, como é que ele diz? Da mesma forma que eu recebi do Senhor, eu também vos digo sobre ceia. Ele dá uma aula sobre como devemos ceiar. Isso é verdade? Não sabemos. Mas tudo indica que Jesus esteve com ele esse tempo todo ensinando. Por quê? Porque Jesus explica aquilo que para você é dúvida, aquilo que para você é falta de conhecimento. Então, queridos, entenda, a presença de Jesus precisa reacender o coração de vocês. Como eu falei hoje de manhã, precisamos ter sede da palavra, precisamos ter sede do Evangelho, precisamos ter o nosso coração aquecido. E esses 2 homens que estavam na estrada de Emaús, eles falaram, porventura, o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Eu não sei você quando você escuta uma palavra, mas se o seu coração está ardendo, essa palavra é uma revelação para a sua vida. Amém? Quarta chave, quarta verdade. Jesus não desiste de quem falhou. Você pode ter mil erros na sua vida. Você pode ter cometido 1000 coisas erradas na sua vida. Deus não vai desistir de você. Olha o que diz no capítulo 21, versículo 15 de João. Simão, filho de Jonas, ama-me. Vocês conhecem essa história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Errou profundamente. Ele negou um homem que ele viveu a vida inteira praticamente ali, depois que conheceu Jesus. Deixou de ser pescador de peixe, virou pescador de homens. Viveu, viu milagres, viu tudo acontecendo e mesmo assim o negou 3 vezes. Isso é um erro profundo na vida de Pedro. Profundo na vida de Pedro. Pedro havia negado, Pedro estava se sentindo um fraco, fracassado, negou Jesus publicamente. Lembra que Deus diz na sua palavra? Se você me negar diante dos homens, eu te nego diante do meu Pai. Foi Jesus que disse isso. Se você me nega diante dos homens, eu te nego diante do meu Pai. Então, queridos, precisamos confessar Jesus publicamente. Pedro estava envergonhado, Pedro estava com sentimento de culpa. E o que Pedro fez? Voltou para o mar. Voltou para pescar. Mas Jesus foi ao encontro dele. E olha o que Jesus diz quando ele ressuscitou. Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas vão e digam aos seus discípulos, e a Pedro, ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. O que aconteceu? Aquelas mulheres estavam no momento da ressurreição. Jesus já tinha saído do túmulo. Quando as mulheres chegam, elas encontram anjos no túmulo. E o que eles dizem para essas mulheres? Olha, vai, avisa aos discípulos e a Pedro. Por que ele separou Pedro dos discípulos? Para mostrar que com Pedro ele ia ter um relacionamento diferente, de perdão. E quando ele pergunta para Pedro, tu me amas? Ele pergunta quantas vezes? 3. Para cada negação, um amor. Para cada negação, para cada erro, um amor. Então Pedro negou 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Ah, eu te amo. Primeiro perdão liberado da negação. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Segunda negação perdoada. Pedro, tu me amas? Ele já estava ficando bravo, porque Pedro era um homem impulsivo. Ele falava, mas eu já não disse que eu te amo e tudo.
Então, queridos, Jesus é uma verdade absoluta. Não importa o que você cometeu, não importa os erros que você fez na vida, não importa, Jesus sempre vai estar com você. Isso não é um alvará para você continuar errando. Isso não é um alvará para você continuar pecando. Mas é para entender que para cada erro seu, Jesus tem amor e perdão para liberar para a sua vida. Então, não cometa mais os mesmos erros. Siga em frente, porque a restauração. É interessante que a negação de Pedro foi pública. Lembra? A negação de Pedro foi pública. Pedro estava ali no meio daquela confusão, Jesus estava indo para a crucificação, as pessoas chegavam perto de Pedro e falavam, mas você não é um dos discípulos? Eu não conheço esse homem. Aí ele vai meio já frustrado com a sua primeira negação, de repente esbarra com outra pessoa, a pessoa olha e fala, mas você não é aquele que estava com ele? Não, não sou. Isso tudo aconteceu publicamente, ou seja, a vergonha aconteceu publicamente. Mas o amor também se manifestou publicamente. Jesus estava na praia com todos os seus discípulos, e na frente dos seus discípulos, publicamente, ele mostrou o amor e o perdão que ele tinha por Pedro. Então, queridos, não fica vivendo com sentimento de culpa, não. Deus já te perdoou. Entenda que a graça de Deus é muito maior do que o seu erro. A graça de Deus é muito maior do que aquilo que você fez. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Entenda isso. Amém? Isso é uma verdade absoluta. Entenda isso. Amém? Isso é uma verdade que você precisa carregar no seu coração. Ele te perdoa. Ele não está focado nos seus erros. Ele não está olhando para o seu passado para te abençoar. Não. É daqui para frente, por isso que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Quando você abrir os olhos, o ontem já foi. Os erros que cometeu ontem já foi perdoado, agora é daqui para frente. Lembra aquela mulher pega em adultério? Os homens, os doutores da lei, tudo queriam pegar Jesus naquele momento. Então, encontraram uma mulher que foi pega em adultério, levaram ela para Jesus, Jesus estava escrevendo na pedra, na areia, que até hoje eu quero saber o que ele estava escrevendo na areia, ninguém sabe. Ele estava escrevendo na areia alguma coisa, e aí essa mulher chega, arrastada pelos cabelos, e aí os homens começam a falar, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher precisa ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. O que o Senhor tem a dizer? Jesus calmo, tranquilo, ele não fala nada. Ele abaixa a cabeça, continua escrevendo de novo, e ele vai na ferida humana. Jesus é sensacional. Ele vai na ferida humana. Ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ficou aquele silêncio. E ele continuou escrevendo. Daqui a pouco ele levanta o rosto e vira para essa mulher e diz, cadê seus acusadores? Aqueles que te acusam. Eles foram embora. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. É isso que Jesus faz. Quando ele perdoa, ele fala para você, continua. Mas não cometa os mesmos erros. Isso não significa que a mulher não ia pecar. Mas Jesus estava dizendo para ela o seguinte, não cometa mais adultério. Esse erro já foi perdoado, agora segue em frente. Então, queridos, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Vai. Não olhe para os seus erros, porque eles já foram perdoados. É daqui para frente. Entenda essa verdade absoluta. Jesus não desiste daquele que falhou. Jesus não desiste daquele que errou. Amém? E última verdade para a gente orar. Jesus caminha com você até o fim. Parece coisa simples, mas isso tem uma profundidade. Olha o que Hebreus vai dizer. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei e nem te desampararei. Entenda uma coisa. Jesus não caminha com você só nos dias bons. Ele caminha com você nos dias ruins. Ele vai com você até o fim. Sabe aquela frase que a gente costuma dizer, tamo junto? Para a gente não é verdade, mas para Jesus é. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, estamos juntos até o fim. Uma pessoa não vai com você até o fim. Não pense que ela vai, porque ela não vai até o fim. Vai chegar um momento da vida que ela vai para um caminho e você vai para o outro, é natural. E se ela for até o fim, amém. Mas não espere da pessoa que ela vá com você até o fim.
Mas Jesus vai. Jesus vai. Jesus, quando diz estamos juntos, ele diz até o fim. Até o último suspiro da minha vida e da sua vida, Jesus vai estar com você. Amém? Ele não caminha só nos dias bons, ele permanece fiel nos dias maus. Sabe aquele dia que você está em crise? Sabe aquele dia que está tendo aquela crise existencial? Por que eu nasci? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Jesus está com você. Queridos, tem dias que eu acordo, queridos, que eu não quero nem sair da cama. Tem dias que eu acordo que eu falo, nossa, acontece, eu sou ser humano. Mas eu lembro de que Jesus está comigo. Eu lembro que eu abri os olhos, então o plano continua de pé, ele não desistiu de mim. Então a gente precisa dessa verdade para continuar. Amém? Entenda que Jesus continua com você no vale da dor. Ele continua com você no monte da vitória. Grave isso, ele continua com você no vale da dor, mas ele continua com você no monte da vitória. Tá? Então, você precisa crer nessas verdades absolutas. Nessas verdades absolutas. Jesus caminha com você, mesmo quando você não percebe. Jesus explica o que você não entende. Jesus aquece o seu coração. Jesus restaura quem falhou. E Jesus permanece até o fim. Essas verdades são absolutas. Não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. Elas são verdades absolutas. Amém? Entenda uma coisa, queridos. A caminhada cristã, ela não tem a ver com perfeição. Grave isso. A caminhada cristã não tem a ver com perfeição. Tem a ver com permanência. Permanência. Entenda isso. Quanto mais você continuar, quanto mais você permanecer, você vai estar no caminho que Deus espera que você esteja. Não desista. Não desista. Caminhada não tem a ver com perfeição. Tem a ver com permanência. Amém. Persevere. Persevere. A realidade que você vive, ela não é determinante. Ela é só um momento. Ela é só uma etapa. Ela vai passar. Mas ela só vai passar se você permanecer e carregar essas verdades com você. Amém, queridos? Que a gente possa entender isso hoje. Sabe? De repente eu estou falando com pessoas aqui que pararam no meio do caminho. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão decepcionadas com outras pessoas. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão decepcionadas com você mesmo. De repente você está triste com você mesmo. Eu errei, eu caí novamente. Mas entenda, Jesus continua com você. E Ele vai até o fim. Até o fim. Então não desista. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. E continua falando, Jesus, caminha comigo. Acorda de manhã, fala, Senhor, que esse dia seja um dia onde eu e o Senhor venhamos a caminhar juntos. Pense que Ele não te escuta, Ele te escuta. Você acha que Ele não está ouvindo esse culto de hoje? Tá. Você acha que Ele não está ouvindo as minhas palavras em cima desse púlpito? Tá. Você acha que Ele não está ouvindo o seu coração agora? Tá. Ele está o tempo todo com você. Assimilando seus pensamentos, ouvindo seu coração, Ele está o tempo todo com você. Então não desista, porque Ele não desistiu de você. Amém? Levanta a cabeça. Entenda que no final, Jesus vai dizer, sempre estive com você. Sempre estive com você. Amém? Por mais que você não sinta, por mais que você não perceba, por mais que você não entenda, Ele está com você, Ele explica tudo e Ele sempre vai manter você com o coração aceso para entender o que Ele representa na sua vida. Amém? Quando a gente caminha com Jesus, a gente precisa entender que o nosso final vai ser a eternidade. Amém? O mundo está afunilando, a gente está vendo aí as guerras, está vendo as coisas acontecendo. Né? Eu sempre costumo dizer, Jesus está voltando, né? Eu sempre falo que ele está em Santa Bárbara, mas segundo o Ricardo, ele disse que ele deve ter parado em alguma churrascaria, porque até agora ele não chegou. Mas ele está voltando. Isso é fato. Eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa minha, tá? Isso não tem a ver com a palavra, não tem a ver com... No meu coração, a gente é uma geração que não vai provar a morte. No meu coração, a gente é uma geração que não vai provar a morte. A gente é a última geração da igreja. Isso é coisa minha, tá?
A gente é uma geração que não vai provar a morte. Falta pouco. Falta pouco. E eu confesso que eu não vou querer ficar para ver o que vai acontecer. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Tá bom? Quando vai acontecer, não sabemos. Não sabemos, mas vai acontecer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar e que essas verdades possam ser verdades estabelecidas no seu coração. Amém?